programa Pensamento em Marcha do canal Pororoca Cabana. Neste Pensamento em Marcha, nós vamos tratar com vocês o assalariamento no capitalismo. E para tratar o assalariamento, nós vamos tratar também como é que o assalariamento, como é que a exploração do trabalho, ela evolui no capitalismo ao longo dos últimos séculos. Nesses próximos 20 minutos, nós vamos buscar mostrar para vocês como é que nós chegamos até esse momento aonde coisas como uberização não passam de formas determinadas de exploração do trabalho naquilo que nós chamamos de capitalismo. Esse é o Pensamento em Marcha e nós vamos, a partir de Karl Marx e a partir das teorias expressas por Marx em Eu Capital, a partir das teorias expressas por Marx no trabalho, salário, preço e lucro, tratar um pouco sobre temas que hoje são muito importantes. Temas como empreendedorismo, temas como uberização, à luz de como o capitalismo se desenvolve ao longo desses últimos anos. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós esperamos contar com vocês, juntamente também no sentido de vocês se inscreverem no canal Pororoca Cabana. O capitalismo é a forma moderna das relações sociais e econômicas da humanidade. A humanidade já passou por um conjunto de formas diferentes de relações sociais e econômicas. Durante um período muito longo, de cerca de 1000 anos, que se inicia desde o século I depois de Cristo e que se estende até aproximadamente o século XVI e XVII, nós tivemos uma forma determinada de desenvolvimento da sociedade humana, que foi a chamada sociedade feudal. Antes dela já tinha havido uma forma anterior, que tinha sido a forma escravocrata. O que caracteriza esses diferentes momentos da humanidade é como é que se dá a produção da riqueza e, principalmente, quem é o elemento fundamental no processo de produção dessa riqueza. Na escravidão, quem era o elemento fundamental da produção da riqueza era o escravo. O próprio trabalhador, ele era uma mercadoria. A mercadoria escrava. Ele produzia e tudo que ele produzia era de propriedade de alguém. Ele próprio era propriedade de uma pessoa determinada. Durante o período feudal, a humanidade altera esse padrão e nós passamos a ter um outro padrão, que é o padrão dito servil. Os servos, os chamados servos de gleba, eles produziam durante um determinado período de tempo, em um determinado espaço, para dar conta das suas condições de vida, e em um outro período de tempo, eles produziam para o senhor feudal. No capitalismo, isso se altera. A principal forma de exploração no capitalismo é o assalariamento. No assalariamento, os momentos em que o trabalhador produz para dar conta das suas próprias condições de vida, de reprodução, enquanto indivíduo, se misturam com aquele período de tempo em que ele produz com vistas a fornecer ao capitalista, a fornecer aquele que é o proprietário dos meios de produção. O capitalismo, mediante o assalariamento, estabelece uma nova forma de exploração do trabalho, aonde o trabalhador, a partir dali, a partir dos séculos XVI, XVII,
ele passa a ter uma determinada remuneração pelo período em que ele trabalha para outro. Esse período em que ele trabalha para o outro é remunerado a partir de um contrato, de uma relação contratual, que pode ser explícita ou pode ser somente tácita. Ou seja, tu pode ter uma relação contratual que seja somente firmada em termos tácitos e não em termos explícitos, mediante uma carteira assinada ou mediante um contrato assinado. Essa forma é o assalariamento. Esse assalariamento, ele tem duas formas fundamentais. Existe um assalariamento, um salário pago por tempo de trabalho, ou seja, aquele período de tempo em que o trabalhador permanece trabalhando para um determinado empresário, para uma determinada plataforma de exploração, como um app, vamos supor, o Uber. O Uber também é um empresário onde um conjunto de trabalhadores disseminados em um determinado espaço acabam sendo explorados pelos empresários que tomam conta, que são os acionistas controladores do Uber. Nós vamos voltar a esse ponto mais logo. Essa forma, esse tempo de exploração, essa forma de assalariamento por tempo, ela te dá uma determinada condição, que é a condição de que, em um determinado período de tempo, o trabalhador produz ou reproduz as suas próprias condições de vida necessárias, tanto a ele quanto aos seus familiares, e em um período de tempo ele produz aquilo que nós chamamos de mais-valia. A mais-valia, ela nada mais é do que um excedente de trabalho que é destinado ao empresário. O empresário, ele controla esse excedente de trabalho na forma de lucro. E o lucro é o elemento fundamental das relações de produção do capitalismo. Assim, o que é que nós temos? Nós temos, portanto, o trabalhador sendo explorado e o trabalhador produzindo ou reproduzindo as suas próprias condições de vida na forma de salário, enquanto um elemento monetário, e ao mesmo tempo esse mesmo trabalhador produzindo um determinado volume de riqueza, que é o lucro, que é apropriado pelo capitalista. Esse assalariamento por tempo, ele se comunga, ele está ao lado de uma outra forma de assalariamento, que é o assalariamento por peça ou tarefa. Ela foi muito comum, principalmente no início do capitalismo. Entretanto, ela volta a ser muito forte nesse momento do capitalismo. O que é o assalariamento por peça? O assalariamento por peça, ou o chamado trabalho domiciliar no início do capitalismo, era um tipo determinado de pagamento onde os trabalhadores e trabalhadoras produziam a partir de uma determinada quantidade de mercadorias que elas e eles tinham que entregar para o agente capitalista. Obviamente que aquilo que eles produziam, que os trabalhadores produziam, tem que ser sob uma determinada condição média, tem que ser sob um determinado padrão médio. Então vamos supor, se tu produzes uma determinada roupa, uma determinada confecção, no início do capitalismo, boa parte das produções de confecções se dava mediante essa forma, que era o trabalho domiciliar, aonde o pagamento se dava na forma de salário por peça. Os trabalhadores que produziam confecções, eles tinham que produzir confecções, produzir roupas, com um determinado padrão médio que era estabelecido pelo agente capitalista, por aquele capitalista comercial. Esse conjunto de padrões, ele também estabelecia qual era o salário médio daqueles trabalhadores. O salário médio, ele se dá, assim como no salário por tempo, a partir das condições específicas de reprodução de cada trabalhador. Se cada trabalhador tem que produzir durante um determinado período de tempo, vamos supor, 4 horas diárias, para produzir as suas condições médias, sob o ponto de vista físico e mental,
tanto do trabalhador quanto dos seus familiares, então o conjunto dos trabalhadores vão ter que, durante aquele período de tempo, naqueles 4 horas, produzir aquele conjunto médio de mercadorias sob condições médias também. O salário por peça, ele é uma forma desse salário por tempo. Ele também se expressa sob o ponto de vista de uma média de mercadorias que tem que ser produzidas e que tem que ser entregues ao capitalista. Então, o capitalismo, quando ele se desenvolve inicialmente, ele tem, de fato, uma característica muito forte de ter o trabalho domiciliar presente em uma série de locais onde o capitalismo está se desenvolvendo. Na Inglaterra, onde o capitalismo se desenvolve muito fortemente, inicialmente, nos séculos 17 e no século 18, a presença do trabalho domiciliar era um aspecto muito forte. Os capitalistas comerciais, eles estabeleciam uma determinada média a partir dos elementos das condições de reprodução dos trabalhadores para que eles entregassem uma determinada quantidade de peças. Uma característica interessante e importante desse salário por peça é que ele acaba exigindo do trabalhador que ele se torne algo mais produtivo, no sentido de que, na medida em que ele produza mais, ele possa ter um ganho salarial melhor. O que é, na verdade, uma ilusão. Ele vai ter que trabalhar mais intensamente e, além de trabalhar mais intensamente, ele vai ter que também tornar o conjunto das suas condições de vida domiciliares basicamente vinculadas à sua produção e a uma produção cada vez mais extenuada. O Marx, ele chama atenção que esse salário por peça, ele acabou sendo algo muito útil no nascimento do capitalismo. Curiosamente, agora, já no século XXI, nós voltamos a ter o reaparecimento de formas parecidas com esse trabalho domiciliar. Tanto a forma do chamado home office, ou seja, do chamado teletrabalho, como também formas como o trabalho Uber, que é muito conhecido de todos, é basicamente uma forma de assalariamento por peça. O trabalhador, vamos supor, um Uber qualquer, ele só pode operar sob condições médias daquilo que está sendo exigido na sociedade. Ele não pode, para se cadastrar no app do Uber, ele não pode ter um veículo com um determinado período de tempo que ultrapasse 4 anos. Ele não pode também ter um veículo onde as condições médias desse veículo não estejam em conformidade com aquilo que é predominante naquele mercado. Nesse sentido, esse trabalhador, ele tem que, portanto, produzir as suas corridas de veículo, né, que é isso que é basicamente o trabalho que está sendo produzido ali, ou seja, um deslocamento no espaço sob as condições médias. Ele não pode ser, vamos supor, um trabalhador que negligencie os seus tempos de corrida. Até pelo contrário, para ele obter aquele valor médio de ganho, aonde atinge-se no Brasil uma média de algo em torno de R$ 1.100, ele vai ter que trabalhar bastante. É por isso que as jornadas de trabalho desses trabalhadores de Uber geralmente são jornadas de trabalho muito extensas, chega a 14 horas por dia. Curiosamente, a jornada de trabalho daqueles trabalhadores no início do capitalismo, que também produziam por peça, que nesse caso aqui é a corrida, né, do trabalhador que atua no Uber, também trabalhavam, também tinham uma jornada de trabalho muito intensa. Essa característica das jornadas intensas de trabalho, ou seja, de um período de trabalho extenso, assim como também a necessidade dele se obrigar a realizar esse conjunto de tarefas, de produção por peças, em um período de tempo cada vez maior, é uma característica importante para o capitalismo. Por quê? Por conta de que isso possibilita, na medida em que haja
uma expansão da jornada de trabalho, possibilita com que os ganhos dos capitalistas, sob o ponto de vista daquilo que Marx chamava de mais valor absoluto, se torne cada vez maior. Esse processo, portanto, que está se dando modernamente, que nós chamamos de trabalhadores vinculados a plataformas digitais, ele não é, portanto, um processo totalmente novo. Ele é alguma coisa que está vinculada a uma lógica própria do desenvolvimento do capitalismo, que é a lógica de buscar explorar cada vez mais o trabalhador. É interessante, é fundamental nós chamarmos a atenção que existe um componente ideológico que é imputado a isso. Chama-se empreendedorismo. O capitalismo, ao longo do seu desenvolvimento, ele busca colocar e busca imputar ao conjunto dos trabalhadores uma série de condições daquilo que nós chamamos de alienação. A ideia é que tu possas, de algum modo, domesticar os trabalhadores, independente da situação em que ele se encontra. O elemento da domesticação refere-se à condição de tu ficares preso a uma espécie de uma ideia, a uma espécie de uma noção que, por assim dizer, torna nebuloso a compreensão daquilo que é fundamental, que é a própria condição da exploração. No caso do Uber, modernamente, no caso desse conjunto de formas, nós temos também os chamados trabalhadores por catálogo. O caso da Avon, o caso da Natura, são exemplos desse tipo de trabalhador que é muito parecido com a lógica do que nós estamos chamando aqui de salário por peça e daquilo que se pratica em termos dessa forma chamada uberização. Esses trabalhadores, eles acabam por assim dizer, se alienando a partir de uma perspectiva que foi muito fortalecida durante as décadas recentes, que é a ideia de empreendedorismo. O que é o empreendedorismo em si? O empreendedorismo, ele é uma ideologia que busca ganhar o trabalhador para uma perspectiva de que, na medida em que ele possa intensamente se explorar e, ao mesmo tempo, também fazer uma exploração extensiva da sua condição pessoal, da sua condição, inclusive psicológica, como nós já falamos, as jornadas de trabalho da maior parte dos trabalhadores de Uber chega a 14 horas por dia, essa perspectiva acaba sendo no sentido de tornar essa forma de exploração algo atenuante, algo no sentido de dizer, olha, eu não dependo de ninguém. Na verdade, ele depende sim. O veículo que ele é proprietário, ele só estaria sendo utilizado nessa forma por conta de que ele se vincula ao app do Uber. Assim como também as bicicletas e as motos que acabam sendo utilizadas por uma série de aplicativos que aqui estão vinculados. O que é importante notar? O capitalista, ele acaba ganhando nas duas pontas. Na medida em que ele pode estender a jornada de trabalho, por conta de que o trabalhador fica convencido a partir da noção de empreendedorismo, de que ele deva cada vez mais fazer jornadas maiores e intensificar, inclusive, a sua exploração, deixando de ter condições de almoçar, não tendo acesso, inclusive, a locais para poder fazer necessidades básicas e assim por diante, não tendo acesso, obviamente, a finais de semana, e a feriados, nada disso. O trabalhador, ele se convence, ele tem um convencimento a partir da noção de que ele é um autônomo. Os capitalistas acabam ganhando por conta de que eles impõem uma determinada hora-salário, que é cada vez menor na medida em que existe uma quantidade crescente de trabalhadores disputando esse mercado. E, por outro lado, os capitalistas ganham numa outra ponta. Qual é a outra ponta? É que os custos de manutenção desses equipamentos, tanto os veículos, quanto as motos, quanto as bicicletas, o custo de manutenção acaba sendo o custo de manutenção repassado, transferido para os próprios trabalhadores. Então, nesse sentido, o que nós temos nesse capitalismo mais recente, nesse capitalismo do século XXI, não é muito diferente
dos processos de superexploração do trabalho que nós tivemos já em outros momentos do capitalismo e, em particular, em sociedades como a sociedade brasileira, onde as condições de precariedade, as condições de superexploração dos trabalhadores sempre foi muito presente. Por último, é importante notar que esse capitalismo, tal como ele se estabelece, ele busca retirar direitos crescentemente dos trabalhadores. Ao lado do elemento de vender uma ideologia, que é essa ideologia do empreendedorismo, ao mesmo tempo, ele retira direitos. Vale notar que a Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, ela nada mais é do que uma contra-reforma trabalhista. Ela retirou direitos e ela passa a impor, por assim dizer, condições de trabalho cada vez mais precárias. O chamado trabalho intermitente, o chamado trabalho temporário, eles se tornam a tônica dos últimos anos. A maior parte daqueles trabalhos, conforme identifica a última pesquisa nacional por amostragem domiciliar, são justamente trabalhos precários e intermitentes. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente quase que 40 milhões de trabalhadores que são subocupados, ou seja, são subutilizados, no sentido de que as condições de trabalho deles são muito precárias. Por outro lado, nós temos uma quantidade grande de trabalhadores desocupados também, alguma coisa em torno de 14 milhões de trabalhadores. Nós temos, portanto, aí colocado, sob o ponto de vista das relações de trabalho no Brasil, 4 aspectos fortes para que nós possamos continuar analisando e para que nós possamos, de algum modo, ao tratar isso, nós possamos conscientizar os trabalhadores para que eles possam tomar um posicionamento. O primeiro, de respeito ao que nós já chamamos a atenção. Isso que nós chamamos de revolução tecnológica, em particular a utilização dessas formas como Uber e outros apps, nada mais são do que medidas ou meios de aumentar as jornadas de trabalho do conjunto da sociedade. Aumentando a jornada de trabalho e também fazendo um ponto importante, rebaixando os salários em toda a sociedade, o que acaba levando a um processo de exploração crescente dos trabalhadores. Um segundo, de respeito às medidas que foram tomadas de acabar com direitos básicos de trabalhadores. Em particular, a lei que nós já chamamos a atenção, a 13.467, mas também a muito recente reforma previdenciária, que acabou retirando os direitos da maior parte dos trabalhadores brasileiros de conseguir se aposentar. Terceiro, existe um fortalecimento muito expressivo no Brasil da chamada informalidade. A informalidade ela não é boa, pelo contrário, ela é muito ruim. Por quê? Por conta de que a informalidade impossibilita, inclusive, que tu tenhas a formação do chamado fundo previdenciário. Os trabalhadores da informalidade nunca vão se aposentar. E isso acaba também, por assim dizer, sendo fortalecido pelo primeiro aspecto que nós chamamos de atenção, que é o elemento da uberização e dessas formas de exploração mediante o salário por peça. E o quarto aspecto que deve ser chamado a atenção nesse nosso programa Pensamento em Marcha, tratando aqui o assalariamento a partir da obra de Marx, de respeito às grandes alterações nas empresas brasileiras e mundiais, o que denomina-se de reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva nada mais é do que um processo crescente de retirada de direitos e de substituição do trabalho vivo dos trabalhadores por máquinas, equipamentos e também por formas de organização, que acabam tornando as relações de trabalho cada vez mais difíceis nesse capitalismo do século XXI. É importante notar que somente uma reação da sociedade muito expressiva poderá, de fato, alterar essas condições neste período, nesse momento da história do capitalismo brasileiro e mundial. Este foi o programa Pensamento em Marcha e nós tratamos com vocês aqui um pouco sobre como o assalariamento ele evoluiu no capitalismo e muito mais especificamente como os impactos desse processo se dá de forma muito expressiva mediante o uso do que parece ser revoluções tecnológicas, mas que são revoluções tecnológicas que servem somente aos interesses
de poucos, de muitos poucos. Obrigado. Este é o programa Pensamento em Marcha, do canal Pororoca Cabana.